Olá, com um tema novo hoje para o nosso canal. Eu sou a Silvia Coelho Matos e hoje nós vamos fazer abordagens diferentes. Eu tenho 4 livros publicados que não são espíritas. Já estou preparando um com todos os assuntos que eu abordei aqui no canal. E do meu último livro, Relíquias e Modernidades Femininas, tem 30 entrevistadas femininas com temas que interessam as mulheres. E eu achei interessante que este tema que eu escolhi, dentre esses 30, deveria trazer um foco espiritual também. O nosso canal Espiritualidade, Relíquias e Histórias, o tema é bem curioso. De um lado, a história dos cuidados do corpo, de outro, a importância de cuidar de uma relíquia preciosa que é o nosso corpo. Uma outra curiosidade referente aos nossos cuidados do corpo, nós estamos falando lá atrás, para que serviam os leques e os lacaios abanadores? O mau cheiro que as pessoas exalavam por debaixo das roupas era dissipado pelo leque, mas só os nobres tinham lacaios abanadores que faziam este trabalho. Além de dissipar o ar, também servia para espantar insetos que se acumulavam ao seu redor. O príncipe dos contos de fada cheirava muito ruim, mais do que o seu cavalo. Os médicos da época achavam que a água, sobretudo a água quente, debilitava os órgãos, deixando o corpo exposto a insalubridades, e que se penetrasse através dos poros, podia transmitir todo tipo de doenças, e inclusive começou a estender a ideia de que uma camada de sujeira protegia contra as doenças e que, portanto, o asseio pessoal devia ser realizada a seco. Bom, a falta de higiene não era um costume de pobres e rejeição pela água chegava aos estratos mais altos da sociedade. Na Idade Média, a maioria dos casamentos era celebrada no mês de junho, bem no começo do verão boreal. A razão era simples, porque o primeiro banho do ano era tomado em maio. Assim, em junho, o cheirinho das pessoas ainda era tolerável. Tornou-se então costume celebrar os casamentos em maio, depois do primeiro banho. Nos palácios e casas de família, a existência dos banheiros eram praticamente nulas, nem casinha existia. Os sistemas de esgoto ainda não existiam. Portanto, as cidades medievais eram verdadeiros depósitos de lixo e excrementos. Grandes metrópoles como Londres ou Paris podiam ser considerados naquele tempo como alguns dos lugares mais sujos do mundo. Com origem no Egito, o perfume surgiu da necessidade de aromatizar o corpo humano e objetos por maior tempo. Ele era usado em deuses defuntos e só se incorporavam aos costumes de faraós e alguns membros da corte, os privilegiados, após um longo tempo. Então, ficamos sabendo que o perfume é uma mistura de óleos essenciais e aromáticos incorporados ao álcool e à água. Vários processos foram utilizados no preparo e diversificação dos aromas. E como vemos hoje os cuidados, das pessoas, principalmente das mulheres hoje? São hábitos simples, como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes
estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. Essa higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente e, com isso, prevenindo-se de doenças. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde. Os especialistas da área da saúde indicam que depois de realizar alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, a higienização do corpo deve ser feita em seguida, removendo a sujeira da rua e os micro-organismos que durante a atividade física talvez tenham se instalado no corpo. E óbvio que o banho é indispensável para a saúde. Qual é, então, nós falamos dos cuidados do corpo, né, principalmente da mulher, 3.500 anos atrás, e vindo, né, andando no tempo, os cuidados nosso, do homem e da mulher, atualmente, e qual seria a relação do nosso corpo e espírito? Se a gente sabe que o corpo físico é o envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que ele possa cumprir aqui na Terra a sua tarefa necessária para a sua evolução. Porque Deus nos forneceu esse corpo como um empréstimo, ele não nos pertence, então nós temos que cuidar muito bem dele, cuidando de saúde, de alimentação, evitando, né, cigarro, álcool, drogas, tudo que lhe possa causar grandes prejuízos. A prática de exercícios físicos, o sol, que é uma fonte de energia também importante para a saúde. Além de cuidar do nosso corpo, é necessário também cuidar do nosso espírito. O corpo material não funciona separado da alma. Ele é um instrumento de manutenção do espírito encarnado e um depende do outro. Portanto, é preciso cuidar de ambos. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. E como cuidar deste corpo e da alma? Enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho será impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela direitinho, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Então, o problema não está nessa necessidade natural, mas na maneira como nós entendemos isso. Entendimento esse que nos coloca sob a força das leis divinas que harmonizam todo o universo. Bom, do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias em cumprimento ao programa evolutivo que lhe norteia, relativamente à existência. Em última análise, esse corpo é sua casa. Não sem razão, André Luiz lembra que cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar os nossos males. Então, o melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade, o débil,
enfraquece a imaginação, e a imaginação doente debilita o corpo. Do corpo, ela pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, a nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar que maltratando o corpo purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Porque o corpo é patrimônio divino. Muitos dizem, esse corpo é meu e faço o que eu quiser com ele. Será que ele pertence verdadeiramente a nós? Somos espíritos criados imortais, usando um corpo como instrumento para experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, pressupõe que ele pertence ao espírito. Então, é por esse aparelho físico, não acompanha quando se liberta e vai para o plano espiritual. Como? Sabemos que isso não acontece. Nós temos consciência de que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Então, reafirmamos a questão: a quem pertence o corpo? Podemos responder sem medo de errar que ele é sim patrimônio divino, emprestado ao espírito para que através dele possa se manifestar no mundo e a que ele foi chamado para viver. Então, precisamos tomar, sim, muito cuidado com ele. Nós podemos pensar que cuidar do corpo significa nutri-lo, só proporcionando bem-estar, que a gente já comentou, a higiene, os exercícios, a alimentação, tudo sem exageros, evitando os vícios, etc. Mas nós temos que lembrar que temos que ter responsabilidade, porque o nosso corpo é um corpo vivo, com necessidades peculiares, e ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza. Bom, a nossa intenção é mantermos o equilíbrio como o melhor e maior caminho. Tanto o corpo quanto o espírito, eles possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidos, pois que eles dois se complementam. Então, buscamos o equilíbrio com calma, respeito e dignidade. Essa é a nossa tarefa planetária, objetivando crescimento e evolução. É bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se fácil compreender sob esse foco o porquê do alerta evangélico do orai e vigiai. Nosso tempo, meus irmãos, é agora. E hoje é o dia em que nos compete fazer o que deve ser bem feito em nosso próprio benefício. O amanhã, bem, esse é um desígnio divino. Então, meus irmãos, a intenção foi mostrar como é importante, se naqueles tempos lá atrás não se tinha cuidados essenciais ao corpo, né? A higiene, eram outros tempos. E nós somos privilegiados. Temos muita água, temos facilidades, temos trabalho, podemos ter lazer, podemos cuidar melhor da nossa saúde.
temos profissionais competentes para que a gente esteja sempre bem. Então, o alerta é: cuide do seu corpo, para que você preserve o seu espírito. Eu não sei se você sabe, mas já falamos isso em vídeos anteriores. Uma casa suja, desorganizada, bagunçada, desarrumada, coisas amontoadas, não muito limpas, acabam atraindo espíritos inferiores. E o nosso corpo, que é a nossa relíquia, né? Cuidando do nosso corpo, estaremos abastecendo o nosso espírito. E vamos aproveitar essa dica, né? Para deixá-lo sempre lindo, cheiroso, maravilhoso, muito bem cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Até a próxima. Curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Um beijo no seu coração.